Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. Ah, eu gostaria de hoje, dia 8 de março, né, de 2026, chamado o Dia da Mulher. Eu gostaria de tirar alguns minutos aqui apenas para encorajar todas as mulheres que chegarem a ouvir este áudio, né? Eu gostaria de te encorajar, eu gostaria de te parabenizar também. E gostaria de te trazer a tua memória, a nossa memória, eu me incluo, né? Todas as vezes que eu começo a falar, a gravar qualquer tipo de áudio, eu também falo comigo porque eu nunca sei exatamente quais serão as palavras que eu irei usar, né? Então, em primeiro lugar e antes de tudo, eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que o Senhor continue nos agraciando com a presença do seu doce Espírito, a fim de que nós possamos continuar a nossa missão. A missão das mulheres é uma missão árdua, ela é difícil, mas também não deixa de ser muito bonita, sabe? A nossa missão, minha irmã, minha amiga que me ouve, é uma missão linda, né? Deus, quando Ele crafted, aí em inglês esta é a palavra, quando Ele nos fez, né? Quando Ele nos... tá me faltando aqui a palavra no português, porque é mais do que fazer, é desenhar, é moldar, vamos dizer assim, né? Quando Ele nos moldou, quando Ele nos desenhou, quando Ele planejou a vida da mulher, foi para que nós fôssemos isso mesmo que nós, por natureza, nós já somos. Entende? Eu sei, minha irmã e minha amiga que me escuta com este áudio no dia de hoje, que você, no teu natural, quando Deus te moldou e me moldou, foi para que nós tivéssemos uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade em cuidar, né, dos nossos bebezinhos quando eram pequenos, né? E também cuidar de nós mesmas. Nós temos este dom. Deus nos capacita a ter aí, vamos dizer, o que o povo usa sempre, né? Eles chamam de um sexto sentido, né? Então eu acredito que Deus crafted woman, né? Ele moldou as mulheres para que elas tivessem ali, a palavra do Senhor traz como adjutora. Adjutora. Adjutora é aquela que ajuda, né? Que está do lado. Do lado. Mas não significa que ela existe só para ajudar, né? Nós mulheres, nós temos também os nossos propósitos, aquilo que você decide fazer na tua vida, mas em uma vida familiar, depois que ela se constitui membro da família, tendo se casado e começando a gerar filhos, este é o nosso papel principal, é o de observar o andamento da nossa família, né? Debaixo do nosso teto, né? Assim Deus nos dotou de muito amor, né? Pelos nossos filhinhos em tenra idade, aquela paciência de que quando a criança começa a andar e sai mexendo por tudo, nós temos que proteger, fechar portas de armários que contenham objetos que podem ferir aquela criança. E assim são dias de lidas que quando eu me lembro de mim mesma, que quando eu chegava a me deitar no final de um dia, era realmente com muita exaustão, né? Porque tudo que nós tínhamos em nós dávamos, né? Nós oferecemos tudo aquilo que nós podíamos oferecer, né? Em preparo de mamadeiras, em trocas de fraldas, e no meu tempo as fraldas ainda eram lavadas, né? Eu não tinha aí uma situação financeira que me permitia usar as fraldas descartáveis, né? Isso nós estamos falando aí há quase 42 anos atrás, né? O meu bebê vai completar 42 anos este ano, né? E é assim que a vida passa. É desta forma que a vida passa. Ela é um vapor que aparece e logo se desvanece, né? Então, eu quero te encorajar você, moça, que ainda nem se casou. Ajude sua mãe, sabe? Olhe muito para ela, tenha um olhar observador, sabe? Observe, se ela lhe pedir alguma coisa, faça. Mesmo que ela não peça, faça.
sabe? Porque você vai ser mãe também, sabe? Você um dia será mãe também. Eu nunca me esqueço que quando minha mãe me pedia, Rosana, enxuga a louça para a mãe, deixa tudo na mesa que a mãe guarda, porque ela já sabia onde guardar e era tudo mais rápido. Eu falava, claro, mãe, eu com 10 anos, eu pegava o pano de prato, enxugava tudo, deixava em cima da mesa só para ela guardar. Filha, você corre lá no açougue e pede tanto desse tipo de carne, vai lá atrás para a mãe, né? E eu ia com a maior prontidão, vá na padaria buscar o pão para nós tomar o café da tarde, eu ia, sabe? E Deus me guardou e eu fiz tudo isso com muita alegria. Haviam dias que ela falava, vamos lavar as janelas hoje, filha? Você sobe no banquinho e lava do lado de fora e eu vou lavando por dentro. Nós duas lavamos juntas. E eu fazia aquilo com a maior alegria com ela, sabe? E quando ela lavava as calçadas, eu gostava de me molhar toda. Eu pedia para ela jogar água da mangueira em mim. Então eu tenho memórias maravilhosas. E é isso que Deus nos fez. Deus nos fez mulheres, meninas para ajudar suas mães. Mulheres, depois que você se casa, você vai se lembrar da tua mãe, da maneira que ela cuidou de você. E vai prestar os mesmos cuidados para os teus filhos, certo? E para aquelas que já são avós, que alegria, né? Que alegria você segurar no teu colo o filho de sua filha, ou a filha de seu filho, né? Que bênção, né? Eu fico aqui esperando em Deus, se Deus ainda irá me dar esta alegria, né? Mas eu quero te encorajar, minha irmã, eu quero te encorajar, minha amiga. Você moça, você menina, você mãe, você avó, você bisavó, né? Porque existem muitas que já são bisavós e por que não dizer até tataravós, né? Então, saiba que Deus é um Deus que nos fez para este tipo de coisa. Nós carregamos aí o que chamam de um sexto sentido, né? Nós temos a sensibilidade, nós conseguimos enxergar, né? Um pouquinho mais além, no sentido de proteger, né? Então, eu quero dizer que, olha, irmã, você é minha irmã e minha amiga, pare só um pouquinho. Se você estiver ouvindo esse áudio, pare um pouquinho. Vamos imaginar juntas, porque quando eu falo é aquilo que eu sempre digo, também não sei o que vou dizer, né? Então, quando eu digo, eu estou falando para mim mesma. Vamos parar um pouquinho juntas agora, nesse exato momento. Tente imaginar um pouquinho este mundo sem as mulheres. Tenta imaginar. Tenta, você consegue? Eu realmente não consigo. Eu não consigo porque para início de conversa nós geramos, né? Nós somos nós, mulheres, que geramos. Eu sei que necessitamos do homem, né? É necessário a união, né? Um casamento entre um homem e uma mulher para que seja gerada uma nova vida, certo? Eu sei que hoje em dia esses valores estão se perdendo, né? Tantos valores estão se perdendo. Hoje eu estou aqui com 63 anos de idade, sou considerada idosa. São 6 décadas, né, que eu já estou nesta terra. Mas nas últimas 3 décadas, vamos dizer assim, quando eu passei dos meus 35 anos, mais ou menos, os valores morais desceram tanto, eles se desvaneceram, eles acabaram, né? Porque para começar hoje pessoas já nem sequer pensam em se casar mais. Eles começam a viver juntos. E isso é um relacionamento pecaminoso, de acordo com a palavra santa de Deus. Não existe bênção nenhuma nisso, sabe? Existem portas abertas para o inimigo de Deus entrar na vida da pessoa, certo? Mas se eu falo uma coisa dessa, alguém pode dizer, nossa, essa mulher tá fora da casinha, né? Porque hoje em dia é assim mesmo. Não bastando eles se juntarem, vamos usar essa expressão, apenas se juntarem, não existe compromisso. Na primeira discussão, no primeiro bate-boca, você vai pro teu canto e eu vou pro meu. Eu vou caçar outra pessoa, você caça outra pessoa. E vai rinse and repeat, que fala em inglês, né? Enxágua e repete, né? Então, o que eu tenho para dizer? Valores morais, de acordo com a palavra de Deus, eles não mudam.
Eles não irão mudar. Ou será que nós pensamos que porque hoje não dá nada não, né? Aquela expressão que eu devo dizer que eu sinto um arrepio de tanto que eu tenho aversão por isso. Não, hoje em dia é assim mesmo, é desse jeito mesmo, né? Não bastando esses tipos de relacionamento se construírem desta forma, isto é prejuízo para a vida espiritual do ser humano que Deus criou. Por que é que temos que ter disciplina? Por que é que temos que seguir a regras morais? Porque isso é proteção, moça. Você que não se casou ainda, entenda que o casamento te protege. Te protege. Agora, se você entra em um relacionamento com um homem sem se casar, você estará desprotegida e incorrendo num perigo muito grande, entende? Até mesmo para a tua vida espiritual. Então, leis são estabelecidas para a nossa própria proteção, né? Mas quando nós olhamos neste mundo de hoje, como eu disse, umas 3 décadas para cá, a coisa desceu moralmente de uma certa forma que não só a normalidade as pessoas apenas se juntarem, vamos dizer assim, sem um compromisso diante de um juiz de paz, de uma pessoa com autoridade, revestida da autoridade de consagrar aquela união. Também existem as relações agora que são homossexuais, né? Que isso realmente vem como que uma afronta a tudo que Deus intentou quando ele criou a humanidade, né? Você imagine comigo, pense comigo, vamos pensar juntas no dia de hoje, o que será de uma criança que cresce em um lar com 2 pais? Ou então de uma criança que cresce em um lar com 2 mães? Dá para você imaginar o que vai ter sido feito com o cérebro, com a mente desta criança? Então eu devo dizer para você, minha irmã, minha amiga que me escuta no dia de hoje, seja feliz e agradecida porque Deus te fez mulher. Deus te fez mulher, Deus te fez filha, mãe, neta, avó, bisavó, e você cumpre o teu papel, você cuida. Se você já se casou e teve teus filhos, Deus te deu a chance de você cuidar do teu lar, da tua casa, preparar as refeições, cuidar das vestimentas. Olha, é um trabalho árduo e muito pouco valorizado. Infelizmente. Infelizmente, é um trabalho que é mais do que um trabalho integral, vamos dizer assim, né? Lá nos Estados Unidos, eu morei lá por mais de 2 décadas, a expressão de um trabalho integral é full time, que fala, full time, certo? Se fosse uma coisa que seria só parte do dia, seria part-time. Ou então não é um trabalho de tempo integral. Mas o trabalho de uma mulher, depois que ela se casa e tem filhos, é overtime em inglês. É mais do que um tempo integral, certo? E ainda existem agora, porque tudo isso, olha, com a degradação, vamos falar desse jeito, a degradação dos valores morais, né, que a gente observa de umas 3 décadas para cá, 3 ou talvez 4 décadas, não sei, né? Tem havido assim, olha, o diabo trabalha sem cessar. E o alvo dele é realmente degradar os seres humanos que Deus criou, né? Ele quer reduzir o ser humano que Deus criou a uma coisa desprezível, sabe? Minha irmã, minha amiga que me ouve, não sei se você já chegou a abrir fotos em teu celular ou no seu computador aí, né? Que muitas vezes nós abrimos fotos de mulheres, essas que defendem aí o homossexualismo, né? O aborto, né? Elas se vestem com uma roupagem assim de homem, até um jeans rasgado, um cabelo cortado, curto, espetado, uma coisa assim. Olha, isso é o exemplo da degradação da figura da mulher que Deus criou para ser mulher, para ser mãe, para ser adjutora. Adjutora, aquela que ajuda, aquela que está ao lado. Ao lado, minha irmã, entenda isso. Nós, como mulheres, não somos um pouquinho menos importantes do que os homens. Não é nada disso.
Deus nos colocou ao lado. Sabe o valor que ele tem? Nós temos exatamente o mesmo valor. Então, é só uma questão de missão, da, daquela função para a qual Deus nos criou. Deus pegou o gene lá na hora que ele tirou a costela do Abrão para poder modelar a mulher. Ali deve ter havido assim uma introdução de algumas coisas no mecanismo do cérebro e do corpo também, né? Porque o nosso corpo foi feito diferente do corpo dos homens, né? Nós precisamos gerar uma nova vida no nosso ventre, né? Então Deus, ele colocou aquilo e colocou junto com essa capacidade de gerar também aquele amor e aquela sensitividade de cuidar daquela nova vida. Um homem não tem essa capacidade de pegar uma criancinha frágil que acabou de sair do ventre para amamentar, trocar a fraldinha, segurar, até a maneira como nós mulheres seguramos um bebê é diferente dos homens, né? A criança sabe quem é a mãe ali, né? Então, se alegre, se alegre, se alegre, minha irmã, minha amiga que me ouve, você que já gerou, teve os teus filhos, você que nem gerou, mas ajudou a cuidar dos teus sobrinhos como se fossem teu. Eu sei que existem muitas situações que se classificam nisso. Existem mulheres que por algum motivo, que só Deus sabe porque, decidiram não se casar. Sabe de uma coisa? Deus sabe o porquê de todas as coisas, mas você ama os teus sobrinhos, exatamente como eles foram, se fossem teus, certo? Então, prossiga, minha amiga e minha irmã, naquilo para o que Deus te colocou. Nesse exato momento, tenha paz, tenha alegria em ser mulher. E quando você se vestir, para você ir a qualquer lugar, seja no cotidiano, no mercado, na farmácia, na casa de Deus, né, no templo santo que é chamado de casa de Deus, olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho e agradeça a Deus. Deus me fez mulher. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? E vamos continuar com as nossas missões, né? Com a nossa missão de providenciar um abrigo, né? O nosso lar precisa ser um abrigo, né? Enquanto muitos ainda têm suas jornadas de trabalho, né? Porque para a maioria as pessoas só irão parar de trabalhar com a idade que eu consegui parar aí, né? De idosa, né? Ainda as funções as funções no lar continuam, né? Mesmo que a gente se aposente numa vida profissional, né? A nossa missão é a de providenciar um lugar aconchegante no nosso lar, né? Para os membros da nossa família. Então, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus me abençoe e que nós possamos ter um orgulho de ser mulheres, mas não esse orgulho mundano, sabe? De feminismo, né? Nós somos as mais poderosas e os homens não são nada, nada disso. Cada um na sua função, né? Deus fez tudo de uma maneira ordeira, né? E quando cada um ocupa o seu lugar, tudo funciona, tudo acontece de uma maneira natural, né? Então, vamos nos alegrar no dia de hoje e saber que Deus, Ele nos adorna, né? Ele nos adorna com o caráter que Ele quer ver em nós, né? Se alegre se você já é mamãe, seja feliz porque você é mamãe, se você é neta, se você é avó, bisavó, agradeça a Deus. Este mundo é um mundo de imperfeições, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a moral, né? E os bons costumes, né? Infelizmente, quando nós abandonamos, o se afastar da palavra de Deus, né? Porque o alvo de Deus em nos guiar é a sua palavra. Quando nós nos afastamos dela, é aonde as coisas começam a deslizar, né? A se corromper mesmo, né? Essa é a palavra. Então, tenha um excelente domingo. Eu espero que hoje você ganhe de presente aí um abraço, né? E um reconhecimento.
de que a tua existência realmente faz grande diferença no teu lar, né? E aos irmãos que porventura vierem a ouvir esse áudio, eu quero apenas dizer para você, pare e pense só por alguns segundos aí o que seria de você sem a vida da tua companheira, né? E se você é filho, o que seria de você sem a vida da sua mãe, né? Sem, né? Valorize as mulheres em tua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome